Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. E hoje nós vamos responder uma pergunta sobre Gênesis capítulo 1. Qual o significado das expressões tarde e manhã? Por exemplo, nós lemos no capítulo 1, verso 5, é dito assim: E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Nós vemos essa expressão se repetir diversas vezes em Gênesis 1, tarde e manhã o dia primeiro, foi tarde e manhã o dia segundo, foi tarde e manhã o dia terceiro, etc. Qual o significado dessa expressão? Bem, diferente do que algumas pessoas ensinam, algumas pessoas dizem, o dia na Bíblia não começa no pôr do sol. Tem algumas pessoas que pensam que o dia na Bíblia começava no pôr do sol. Tem várias passagens que mostram que isso não é verdade. Mas eu quero focar aqui no significado e na implicação dessa expressão tarde e manhã em Gênesis 1 para essa ideia. Bom, aqui nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Bom, você vê que o universo, os céus e a terra aqui, ele começa em um período escuro. Ele começa em um período de completas trevas. Até então, não havia luz. Até que no verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o primeiro dia, ele começou o primeiro dia, Deus criou o tempo, começou a passagem do primeiro dia, até que em algum momento do primeiro dia, Deus criou a luz, e aí passou a existir a luz. Como nós vimos em outro vídeo no nosso canal, no quarto dia, quando Deus criou o sol, no verso 14, quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas, ele criou esses astros, ele criou para que eles marcassem o tempo. E disse Deus, verso 14, haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, nós contamos o tempo com base no movimento dos astros, a passagem de um dia, a passagem de um ano, a passagem de um mês, tudo baseado no movimento do Sol e da Lua. E esses astros foram criados no quarto dia para que nós fôssemos capazes de contar o tempo. Ou seja, até o quarto dia já existia tempo, já existia um dia, 2 dias, 3 dias. E aí os astros foram criados, o Sol, a Lua, para que nós tivéssemos um meio objetivo de contar a passagem desse tempo. E aí nós vemos que nós vamos entender que o significado de tarde e manhã é que tarde e manhã são períodos de transição entre o período claro e o período escuro que compõe um dia. Então, lá no verso 5, depois que Deus criou a luz, nós vemos que ele chamou uma parte do dia, período de 24 horas de dia, ou seja, a palavra dia aí tem dois significados. A palavra dia é o período de 24 horas, ou é o período claro, e ele chamou o período claro de dia, e o período escuro ele chamou de noite. E dentro dessa estrutura, o que seria a tarde? A tarde é a transição entre o período claro e o período escuro. Então nós temos ali, depois mais ou menos, dependendo do lugar, da região que você está, mas lá para as 6 horas da noite, ou 5h30, começa a haver uma transição e a parte do dia que ocorre, que a gente chama de pôr do sol. Então, o sol começa a se pôr, e aí vai começar a escurecer, até que se torna noite. Então, esse é o significado bíblico de tarde, entardecer. É aquele período de transição entre o período claro, que o texto chama de dia, e o período escuro, que o texto chama de noite. E o significado da manhã é a transição entre um dia e outro. Então, por exemplo, nós costumamos falar, depois da meia-noite, vem 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Então, a manhã começa a partir da meia-noite. Muita gente não se dá conta disso. Tem gente que pensa, amanhã quer dizer a partir das 7 da manhã, 8 da manhã. Na verdade, amanhã ela começa a partir da meia-noite, no que a gente chama de madrugada. Então, é o segundo período de transição. Então, quando diz, e foi à tarde e amanhã, quer dizer que iniciou-se o primeiro dia, Deus criou a luz, ou seja, o dia começou em trevas, aí Deus criou a luz, e tendo criado a luz, teve um período claro,
Depois veio o período de transição, à tarde, e essa tarde, até o fim daquele primeiro dia, durou até meia-noite. Ou seja, nós vemos aqui que, na verdade, na estrutura temporal que Deus criou, o dia começa na meia-noite e termina ali antes da meia-noite. Então, o que na verdade é a meia-noite, conforme o sol nos indica? Muita gente não para pensar nisso, mas o que tem de especial à meia-noite? A meia-noite é o auge das trevas. Então, meia-noite é o auge da escuridão. Qual é o momento mais escuro do período de 24 horas? É ali, basicamente, na meia-noite. Esse é o significado da meia-noite. E foi assim que o tempo começou no princípio, quando Deus criou. No princípio, começou ali o primeiro dia, e ele começou com tudo em trevas. E aí, o que acontece? O que começa a acontecer a partir da meia-noite? Começa a ficar cada vez mais claro, até que chega no nascer do sol, e o sol aparece, e aí vai ficando cada vez mais claro até o meio-dia, que o meio-dia é o auge da luz. Ou seja, a estrutura temporal criada por Deus tem um momento que é o auge da luz, que é o meio-dia, tem um momento que é o auge das trevas, que é a meia-noite. Por isso que o dia começa à meia-noite, que é o auge das trevas, conforme em Gênesis 1:1. E a tarde e a manhã é o período de transição entre o fim do período claro e o fim daquele dia de 24 horas. Por isso, e foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. Então, tarde e manhã está delimitando o período escuro em que termina o dia, período de 24 horas. E por que é importante a delimitação desse período escuro? Porque o texto está nos mostrando aqui que Deus só trabalhava no período claro. Isso aqui é muito importante no texto. Deus só trabalhava aqui no período claro. Então a gente vai ver, por exemplo, que no segundo dia, vamos ler sobre o segundo dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Então, olha só, Deus cria os céus e Deus cria a água acima e a água abaixo. A gente vai ver que isso vai se tornar os mares e as nuvens, que são as águas que estão acima. E aí, depois de descrever aquilo que Deus criou, o texto diz: e foi à tarde. Por que foi à tarde? Quer dizer, o que Deus tinha criado até aí, ele criou no período claro. Ele criou no período claro. E aí, depois que ele, quando fala e foi à tarde, quer dizer que aí ele cessou a sua obra criativa. Ou seja, depois da tarde, não há um ato criativo de Deus. Ele criou até a tarde. E aí, no período escuro, que é a noite, ele não estava operando nenhuma obra criativa. E aí, depois é dito, e foi à tarde e amanhã, porque amanhã, que se inicia à meia-noite, marca o fim do dia segundo. Então, essa expressão, e foi à tarde e amanhã, está delimitando o período do dia de 24 horas em que Deus não criou até o final daquele dia. E isso repete 6 vezes, e isso mostra que Deus só trabalhou para criar no período claro, dentro do período de 24 horas. E o período escuro ele não trabalhava. E por que isso é importante? Porque como nós vamos ver no resto da Bíblia, e como nós falamos aí em outro vídeo do nosso canal, esse padrão criativo de Deus é o padrão de trabalho do homem. Ou seja, Deus lá na criação, ele cria no período claro, não cria no período escuro, e depois de 6 dias, ele, figuradamente, descansa, no sentido de cessar
de suas obras. E no final de cada dia criativo, que não incluía o período noturno, o que Deus fazia em Gênesis 1? Ele olhava para o que ele tinha criado, ele olhava para o que ele tinha feito, e eis que ele via que era muito, que era bom, que era muito bom. Nós temos a constatação de Deus. Então, aqui, o comportamento de Deus, os atos de Deus em Gênesis 1, eles vão ser colocados pelo resto da Bíblia como um padrão para o comportamento humano. O normal do homem, não estamos falando de exceção, mas o normal do homem é trabalhar no período claro, quer dizer, antes da tarde, trabalhar no período claro, e aí depois desse período claro, quando entra o período escuro, entre a tarde e a manhã, neste período, o homem vai entrar num repouso, num descanso, ou seja, ele não está mais trabalhando, mas ele está avaliando as suas obras e vendo se aquelas obras são boas ou não. O padrão de Deus em Gênesis 1 é o padrão que deve ser do homem. E por isso é muito importante observar o significado dessas duas palavrinhas-chave, tarde, manhã, tarde, manhã. Entre a tarde e a manhã, que começa meia-noite, é o período noturno, que não deve ser idealmente mais o período de atividades produtivas, mas deve ser um período de reflexão, deve ser um período de análise, como Deus é dito aqui diversas vezes. Depois de criar e viu Deus que era bom, Deus olhou para a sua obra e viu que era bom. Infelizmente, nós nem sempre podemos fazer isso, porque a gente vai olhar para a nossa obra do dia, por assim dizer, e falar assim, e viu nós que era muito ruim. Às vezes a gente vai fazer isso, a gente vai ver algo que a gente fez e falar, hoje um dia não foi bom, hoje o dia foi ruim, né? Mas aqui nós vemos a importância dessa autoanálise, a importância de termos o nosso dia produtivo e, ao mesmo tempo, a importância de termos o nosso descanso. Gênesis 1 não é somente sobre as obras de Deus, é sobre as obras de Deus de uma maneira que pré-estabelece como deve ser a estrutura temporal para as obras do homem. Então, isso aí, meus irmãos, falamos aí um pouco sobre o significado de tarde e manhã. Se vocês quiserem, façam perguntas aí nos comentários, sintam-se à vontade. Dependendo das perguntas que vocês fizerem, nós podemos gravar novos vídeos entrando em determinados detalhes. Então, isso aí, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e boa leitura.